Olá, seja bem-vindo à segunda parte, o segundo módulo do nosso curso de evangelização e discipulado. Nós trabalhamos nas primeiras aulas, na primeira parte do nosso curso, o papel da evangelização. Agora o nosso desafio é caminharmos um pouco à frente e avaliarmos como podemos ajudar a pessoa nova na fé, aquele que acabou de ter uma experiência com Jesus, agora crescer na palavra de Deus e, de fato, consolidar essa jornada como discípulo do Senhor Jesus. É interessante que um dos exemplos bíblicos desse coração e dessa responsabilidade para com a pessoa nova na fé é o apóstolo Paulo. Ele, por exemplo, escreve em Gálatas capítulo 4, verso 19, que aquelas pessoas que ele havia alcançado com Barnabé na região da Galácia eram como seus filhos. Ele escreve, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo. Olha que coisa interessante. Ser Cristo formado em vós. Havia uma preocupação legítima do apóstolo Paulo com aqueles crentes tão novos, para que eles crescessem em Jesus e pudessem desenvolver a sua vida cristã. Vemos também a mesma preocupação de Paulo com Timóteo, quando em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, ele diz, é a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, a quem ele estava escrevendo. Se Deus te deu a bênção de gerar filhos na fé, agora você precisa olhar para essa pessoa como alguém que de fato precisa de cuidados espirituais e precisa de alguém que invista na sua vida. Mas nós teríamos um modelo a ser seguido? Temos, de fato, um modo pelo qual podemos ajudar as pessoas que acabaram de receber Jesus a crescerem nele, a conhecê-lo, cumprindo aquele mandato de Mateus 28, 19 e 20, que diz que a gente deve fazer discípulos, mas deve também ensiná-los a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos tem ordenado? Existe um modelo? Sim, há um modelo. E esse modelo é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo de alguém que chamou pessoas para que elas viessem a uma nova vida e que caminhou com essas pessoas, dando a elas um fundamento sólido através daquilo que nós chamamos de discipulado. Assim, como nós poderíamos definir o conceito de discipulado? Discipulado é quando um discípulo mais maduro auxilia um discípulo menos maduro, e se alguém aceitou Jesus, ele agora é um novo discípulo de Jesus, na sua caminhada com o Mestre. Esse é o sentido mais simples do que discipulado vem a ser. À luz do modelo de Jesus, um investimento na vida de alguém, no sentido de levá-la a crescer na fé e acompanhá-la para que ela possa, uma vez assim, a partir de você, que é um discípulo um pouco mais maduro, crescer nessa jornada seguindo o Senhor Jesus. Esse é o nosso grande desafio, levar as pessoas num movimento de crescimento em Cristo Jesus. Jesus é o modelo não apenas porque ele nos ordena discipular. Há 3 verdades sobre Jesus acerca do discipulado e irá aparecer para você nesse rápido gráfico. A primeira verdade é: Jesus fez. Quando pensamos então em discipulado, nós estamos falando de algo que Jesus se empenhou e se dedicou a fazer. Ele gastou tempo discipulando aqueles homens que ele havia selecionado, havia orado por eles, havia selecionado as suas vidas na direção do Espírito Santo do Senhor, havia tido encontros intencionais. Você lembra, por exemplo, o que aconteceu com Mateus, ou o encontro de Jesus com André, que depois levou até Jesus Pedro, e assim por diante, e depois Jesus caminhou com essas pessoas para dar a elas uma base. Então, a primeira verdade sobre Jesus e o discipulado é que Jesus fez. A segunda verdade é que Jesus não tinha plano B. O seu ministério, de fato, foi focado no discipulado. Ele gastou muito mais tempo
com os discípulos do que com as multidões. Ele investiu, caminhou, se relacionou, derramou a sua vida na vida daqueles discípulos. E ele não fez nenhum plano paralelo caso aquilo não desse certo. Ele investiu naquelas pessoas e levou aqueles homens a serem de fato os apóstolos da igreja do Senhor Jesus, da sua igreja. Então Jesus, ele fez, ou seja, ele discipulou. Jesus, de fato, ele não tinha plano B. E terceiro, não se esqueça disso, ele nos ordenou fazer. Essa é a ordem dada por Jesus. Fazei discípulos de todas as nações. Esse é o papel primordial da igreja. Levar as pessoas a Cristo, mas não apenas anunciá-las o Evangelho. Ninguém gera um filho, um pai amoroso, uma mãe amorosa, gera um filho e simplesmente ao nascer diz, agora dê um jeito, se vire. Não, a gente alimenta, a gente cuida, a gente está ali protegendo, resguardando e à medida que aquela pessoa desenvolve a sua vida, ela então vai tendo mais liberdade, necessita menos de nós e vai se tornando alguém mais autônomo. Em um certo sentido, assim também é em relação à fé. O próprio apóstolo Pedro escreve dizendo que aquelas pessoas que ele havia alcançado eram como recém-nascidos, necessitando do genuíno leite espiritual. Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo atrás, através de encontros intencionais, levar uma família de médicos, na verdade, o esposo e a esposa que são médicos pediatras, até o Senhor Jesus. Fizemos isso através de alguns encontros informais. Eu e a minha esposa com eles, com as crianças ali, convivendo juntos na sala e tendo papos, conversas, como eu disse, intencionais, regadas à amizade, comendo uma pizza, conversando sobre as coisas espirituais, até que o Espírito Santo de Deus derramou o entendimento acerca do Evangelho. Agora que eles haviam entregue a vida a Jesus, alguém precisava caminhar com eles, dar para eles um fundamento, uma base, um alicerce. Então nós fizemos o seguinte compromisso. A minha esposa estaria discipulando aquela mulher, caminhando com ela, ajudando nos primeiros passos da fé. E eu estaria caminhando com aquele jovem marido para ajudá-lo a perceber as verdades do Evangelho, para que ele pudesse ter nutrição, cuidado e, de fato, uma base, um fundamento sendo construído. Quando eu olho hoje para trás, com muita alegria, eu vejo o impacto que isso tem gerado na vida daquele casal e como eles têm tido uma compreensão do Evangelho e uma maturidade muito mais cedo do que nós poderíamos imaginar. Mas talvez para você, discipulado seja algo diferente daquilo que nós encontramos em Jesus. Lembre-se, discipulado é quando um discípulo mais maduro investe a sua vida na vida de um discípulo menos maduro para ajudá-lo na sua caminhada com o Mestre. Mas, de uma outra forma, nós podemos também responder essa questão dizendo que não é discipulado. Então, preste atenção em algumas coisas que podem parecer, mas não são o discipulado cristão, não é o discipulado cujo modelo nasce em Jesus. Primeira coisa, discipulado não é um currículo. Discipulado envolve um currículo, mas ele não é o currículo. Não é num currículo que nós estamos investindo. Nós estamos investindo a nossa vida na vida da outra pessoa. Então, discipulado não é simplesmente um conjunto de lições bíblicas que nós vamos estudar juntos. Nós podemos sim e devemos utilizar um bom material inspirador que irá nortear em certo sentido a jornada. Mas nós precisamos estar atentos ao coração e à vida do outro. E nós vamos poder então pensar como isso é possível na prática. Discipulado não é mais um programa. Tem a ver com um estilo de vida, com a disposição de caminhar e investir em pessoas.
Há muitas igrejas que acham que se elas colocarem um programa lá na escola bíblica dominical, por exemplo, chamado discipulado, e encherem uma sala de pessoas e darem estudos bíblicos, geralmente para os novos na fé, que então nós estamos discipulando. Não, nós estamos tendo um estudo bíblico. Discipulado é muito mais do que apenas um programa. Pode estar e deve estar na agenda da igreja, mas tem que estar, acima de tudo, do DNA da comunidade e no coração dos cristãos. Discipulado também não é um evento. Vou dar um exemplo para você. Já aconteceu de eu ver alguns lugares em que o pessoal falou assim, curso de discipulado, e se marcou num final de semana, sexta à noite, sábado à tarde à noite, domingo de manhã, uma série de estudos e de encontros, quase como um acampa dentro, para então dizer, discipulamos as pessoas. A grande pergunta é, que investimento pessoal, individual, houve na vida daquelas pessoas para que de fato nós pudéssemos chamar isso de discipulado? Você consegue imaginar Jesus reunindo os apóstolos ali, diríamos, em um final de semana e dizendo, tudo que eu tinha para ensinar para vocês, eu vou ensinar nesses 2, 3 dias e que depois vocês caminhem na vida de vocês, crescendo e buscando o Pai? Não foi assim que Jesus fez. Jesus andou com aqueles homens, Jesus se relacionou com aqueles homens, Jesus ouviu aqueles homens, Jesus ensinou aquelas pessoas, Jesus teve uma jornada, uma caminhada com elas. Então, discipulado não é um evento. Discipulado também não é um sistema de controle. Infelizmente, em muitos lugares, algumas pessoas têm usado a palavra discipulado para ter um controle exacerbado na vida do outro. Quando falamos do modelo de Jesus, não é sobre isso que nós estamos falando. Aonde eu tenho ido falar de discipulado, eu tenho conhecido pessoas feridas, cuja palavra discipulado transpõe então a sentimentos de medo, de receio, justamente porque algumas pessoas estavam chamando discipulado de um mecanismo de controle onde o discipulador mandava sobre a vida do discípulo de um modo tão terrível que você tirava a autonomia de decisão daquela pessoa. Por favor, em nome de Jesus, não confunda o discipulado cristão com o mecanismo de controle. Até porque no discipulado cristão só existe um mestre, que é o próprio Senhor Jesus. E você não deve ser aquele que vai controlar a vida do outro, uma vez que a pessoa entrega a vida a Cristo, e quem deve ter o controle da vida dele é o mestre, que é o Senhor Jesus. Por último, discipulado não é apenas conhecimento. Nós não estamos falando apenas de transmitir conhecimento, mas nós estamos falando de tratar o coração da pessoa diante de Deus. Para isso, o foco não pode estar apenas na transmissão de informações, mas, acima de tudo, naquilo que, sendo transmitido, produz genuína mudança de vida, porque alcançou o mais profundo do ser daquela pessoa. Por isso tem a ver com uma jornada e uma disposição de crescimento mútuos. Quero deixar, então, 2 perguntas para você. Primeira pergunta: como o modelo de Jesus lhe encoraja a investir no discipulado? Ao olhar para Jesus, como isso de fato lhe encoraja? Segundo, quais as novas percepções que esta aula trouxe para você, lhe proporcionou acerca do discipulado? Nós vamos poder continuar a nossa conversa na próxima aula e que Deus te use poderosamente no discipulado de pessoas novas na fé.